Graça e paz, irmãos. Quanto tempo? Eu só quis tirar uma folguinha mesmo, né? Parar um pouco com o canal, né? E também para focar em outras coisas, sabe? Sabem como é a vida. Mas no mais, eu voltei e hoje nós iremos finalmente ter uma certa meditação de hoje. E hoje nós iremos meditar no primeiro capítulo de Jó. E nós iremos falar sobre a vida de Jó hoje. Então, vamos aqui começar nossa leitura e espero que vocês entendam e dê para meditar um pouquinho aqui com vocês. A virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, e era temente a Deus e que se desviava do mal. E aí ele teve 7 filhos. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ou seja, são 10 filhos no total. Parando para meditar um pouco, mano, imagina a dificuldade de cuidar de 10 filhos. Sei lá, mas bem. Ele possuía muitos animais. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, ou seja, acho que os servos de Jó, né, que serviam o Jó. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos, eles iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó ele chamava os seus filhos e ele os santificava. E Jó também se levantava de madrugada. Para ser bem sincero, tem que ter, uma boa vontade para, sei lá, bastante coragem para se levantar de madrugada. Eu não tô falando dessas histórias, ai meu Deus, às 3 da manhã vai vir uma assombração puxar meu pé, mas eu tô falando mesmo para você ter coragem, para você não ter preguiça de levantar de madrugada. Para começo de conversa, não sei que hora de madrugada já se levantava, mas meditando sobre a madrugada aqui, primeiramente que todo esse papo de assombração, seja lá o que, aqui de 3 da manhã é tudo mentira e é só pra encher linguiça mesmo. Mas na real, para você ter aquela atitude de resolver orar de madrugada, tem que ter aquela coragem mesmo. Mas talvez, eu não sei também, né? Mas provavelmente tem alguma coisinha, alguma relação espiritual com isso, eu não sei. Mas tirando isso fora da equação, Jó se levantava de madrugada. Eu parei por aqui. E o que Jó fazia? Vamos começar do início. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, que no caso são os sacrifícios ao Senhor, né? Segundo o número de todos eles, ou seja, acho que eram 10 sacrifícios. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Porque Jó, ele não queria que seus filhos se ferrassem e tal, e aí ele estava preocupado com seus filhos, se talvez eles tinham blasfemado a Deus no coração deles, ou se eles fizeram algum pecado, né? Porque, né? A gente sabe que todo mundo aqui é humano, todo mundo erra, sabe como é a vida. E assim, Jó fazia isso continuamente. Continuando, num dia em que os filhos de Deus, agora aqui já é outro caso, não estamos falando de Jó aqui agora, mas num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vejam só que interessante que o nosso Deus recebe até esse mano aí, né? E veio também Satanás entre eles. Então, por algum motivo que eu não sei, mas o Senhor pergunta, de onde Satanás vem? De onde vens? E Satanás responde ao Senhor, e ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele estava fazendo um passeio normal, né? Só passeando. Muito normal. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás responde, porventura Jó debalde teme a Deus? Creio eu que eu vou perder meu tempo, mas
Ignorem esse anúncio. Em vão, inutilmente. Ou seja, Jó não serve a Deus à toa. É algo assim que Satanás quis dizer. Parece que Jó não serve a Deus à toa, não serve a Deus inutilmente. Licença. Voltei. Continuando aqui a nossa leitura, aqui Satanás pergunta se Jó ele serve a Deus em vão, né? Mais ou menos isso. E continuando a leitura, acaso não cercaste com sebe? Vamos chamar de muro, tanto faz, mas em resumo, acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Será? Será mesmo? Nós iremos descobrir já já. Então, o Senhor disse o seguinte a Satanás: beleza, tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E foi isso que ele falou. E Satanás saiu da presença do Senhor e vocês vão ver o que aconteceu. Será que Jó realmente blasfemou na face do Senhor? Ou será que ele... acho que aqui já... o título já entrega aqui o que aconteceu. Mas vamos nessa. As aflições e a paciência de Jó, continuando a partir do versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas, como sempre, comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse o seguinte: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só escapei para te trazer essa notícia. Não faço questão de falar trazer-te a nova. Para quem não sabe o que é exatamente os sabeus, vamos usar aqui de novo o dicionário. Aqui está o que é um sabeu. Beleza? Falava este ainda quando veio outro e disse, e nem deu tempo do Jó processar a primeira notícia direito que já chegou um outro para mandar uma outra notícia. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para lhe trazer essa notícia. E o outro servo falava e aí chega outro servo para dar uma outra notícia horrível. Nem estão deixando o Jó pensar direito, tentar entender a situação, só estão passando a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: se dividiram uns caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. E vocês já sabem o que acontece aqui. Só eu escapei para te contar essa notícia. E ainda chega, eu acho que já deve ser o último servo. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó, obviamente, ficou bem triste e tal, e aqui fala o que Jó fez. Se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça. Se eu não me engano, rapar a cabeça na época, rapar a cabeça é meio que tipo um sinal de profunda tristeza. Acho que quando você está passando por uma adversidade ou algo do tipo, alguma dificuldade, eu acho que rapar a cabeça é um tipo de sinal, algo a ver que simboliza meio que a tristeza, algo assim, quando a gente está triste ou passando por aflição, tá? É algo assim, por isso ele deve ter rapado a cabeça. Mas ele se lançou em terra e será que ele blasfemou, meus amigos? Não é isso que o texto diz. Ele adorou. E ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e eu vou voltar nu. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto que já disse, ele não atribuiu
em tudo isso que Jó falou, em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma, né? Deu para perceber que Deus permitiu que Satanás fizesse o que quisesse com Jó, menos mexer com sua vida, tipo, Satanás ainda não foi... Satanás ainda não machucou Jó, não fez feridas em Jó, mas ele já fez muita coisa que acabou com a mente do homem, sabe? Com a mente de Jó. Tipo, ele ficou bem abalado, triste e tal. Mas mesmo que ele tenha ouvido todas essas notícias, que ele perdeu camelo, perdeu jumento, animal, e servos morrendo, e seus filhos, né? Mesmo assim ele rapou a cabeça, beleza, rasgou seu manto, mas ele se prostrou em terra, né? E adorou ao Senhor. E em nada ele pecou, ele só falou que ele saiu nu do ventre da mãe dele e vai voltar a si mesmo. E louvou o Senhor mesmo assim, falou bendito seja o nome do Senhor e tal. E essa vai ser uma meditação só nesse capítulo mesmo, em resumo. Sua vida pode estar complicada? Pode sim. Talvez você tenha perdido alguma coisa importante. Talvez algum filho, ou nem sei. Mas, tipo, o que eu tô querendo dizer é que você pode estar sofrendo, passando por alguma dificuldade, mas... Perdão. Mas, em resumo, continue adorando ao Senhor, peça força ao Senhor, que é aquela velha história. Algo que eu posso dizer aqui é que eu lembrei de uma música agora. E não é aquela música de Jó, não. Tem até um hino falando sobre a vida de Jó, mas eu lembrei de algo que eu acho que vale a pena falar, que é mais ou menos assim, ó. É uma música que eu curto, até eu lembrei. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é do mal vem da morte. É para você crescer. E aí, para quem já leu o livro de Jó, tem uns 40 capítulos e tal, sabemos que Deus aparece no final e tal, mas talvez futuramente eu vá fazer vídeo de outros capítulos de Jó, mas em resumo, depois disso, a esposa de Jó falou com ele para ele só abandonar Deus e morrer. Apareceu os amigos que, para consolar Jó, não serviram, né? Eu estou estudando Jó esses dias, escola dominical, sabe? E aí estou com uma revista que fala sobre a vida de Jó e, obviamente, lendo a Bíblia. E aí na escola dominical estamos falando sobre a vida de Jó e os sofrimentos que ele está passando, mas mesmo assim ele não peca. E, bem, eu acho que é isso por hoje, viu? Eu espero que vocês tenham entendido bem, que dê para meditar bem e confia no Senhor que Ele vai te ajudar a passar por suas dificuldades. Aí, só uma coisa, não é, talvez às vezes, mas não é só porque, tipo, você pecou que algo ruim vai acontecer com você. Entende? Tipo, um exemplo, não é porque você começou a fumar. Bem, obviamente, se você ficar fumando, você vai ter problemas no futuro. Tipo, não é porque você resolveu fumar pelo menos uma, que aí Deus do nada vai fazer você perder seus animais, tipo, seu gato de estimação, ou Deus vai fazer você perder um parente só pelo simples fato de você ter fumado. Por que eu estou falando isso? Porque os amigos de Jó, eles ficavam tocando nessa mesma tecla chata de sempre. Você está passando por tudo isso porque pecou e tal. Mais ou menos isso. Pois se assim fosse, os amigos de Jó também deveriam estar sofrendo, não é, meus amigos? Se parar para meditar um pouco, né? Os amigos de Jó, se parar para pensar, também deveriam estar sofrendo, porque eles também pecam, né? Também deveriam estar sofrendo que nem Jó, por causa de pecado. Mas obviamente não é legal pecar essas coisas, mas ok, já chega. Eu tô enrolando demais. Desculpa por toda essa enrolação, tá bom? Fiquem com Deus e eu vejo vocês quarta-feira. Tenham um ótimo domingo na paz do Senhor. Até!